vamos dar início ao nosso culto com a leitura do Salmo 76. Salmo 76, que diz assim: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das suas próprias mãos. Ante a sua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se tiras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presente todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. É bem interessante o comentário sobre esse salmo, que diz assim: o Salmo 76 celebra uma grande vitória sobre os inimigos de Israel. Deus dá a vitória e está no centro do louvor de Israel. Os cristãos também podem entoar esse cântico, louvando a Deus pela sua vitória na cruz e aguardando a grande vitória final sobre o mal no final dos tempos. Esse salmo traz, como muitos outros, a grandeza de Deus, sobre as guerras do seu povo, traz sobre a questão um pouco do orgulho, quando fala que os reis, os guerreiros não podem confiar nas suas mãos, né, na sua força, na sua habilidade bélica, vamos chamar assim. E trazendo para o nosso contexto, acredito que a gente poderia aplicar que nada das nossas habilidades faz a gente subsistir nesse mundo. É o Senhor que nos dá esse sustento, é o Senhor que nos sustenta. Não é o meu intelecto, não é a minha força, mas é o Senhor que é o nosso Deus, é o Senhor que nos livra de todo o mal, é o Senhor que vence as nossas guerras, as nossas lutas internas e externas, e Ele deve ser louvado por isso. E que nós não somos dignos nenhum desse amor, e somos todos como esse povo aqui, revoltado, muitas vezes ingrato, muitas vezes indignos dessa graça maravilhosa do Senhor. Mas mesmo não sendo bons, o Senhor é bom para conosco. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por esse domingo. Possamos, Senhor, te louvar domingos de sol, domingos de chuva, domingos de vento, domingos ao amanhecer, ao alvorecer, ao anoitecer. Que, Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração um coração inabalável a te louvar, Senhor, pois Tu és grande, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Redentor da nossa alma, aquele que nos livra de todo mal, aquele que nos salvou da nossa própria perdição, aquele que se entregou na cruz por nós, Senhor. Nós viemos aqui te louvar, te agradecer, engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado por esse culto, Senhor, obrigado pela Tua cruz, obrigado pela Tua salvação. O Senhor abençoe também o William na pregação dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está.
morte. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia, e despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a célula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia, e despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a célula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Venceu a morte, Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus. Amém, irmãos, bom dia. Vamos dar início então à nossa pregação de hoje, dando continuidade à exposição da carta de Hebreus. Vocês podem abrir no capítulo 1 da carta de Hebreus, do versículo 5 ao 14. Capítulo 1 da carta de Hebreus, do versículo 5 a 14. Vamos fazer a leitura do texto então. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o seu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade e cetro do seu reino. Amaste justiça e odiaste iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a de nenhum dos outros companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecestes. Sim, todos eles envelheceram, qual veste? Envelhecerão qual veste. Também, qual manto o enrolarás? E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?
Senhor Deus, te agradecemos por mais uma semana, te agradecemos também pela tua boa mão sobre as nossas vidas. Hoje, Senhor, nos abençoa através da tua palavra, através dos teus ensinamentos. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Então, hoje a gente vai dar continuidade à carta aos Hebreus. O Jean começou na semana passada. Ele fez uma introdução mais robusta, né? Então vocês podem acompanhar a introdução que o Jean fez semana passada. E quem não assistiu o culto, tem o dever de casa de assistir e ver a exposição do Jean do capítulo 1 ao 4, tá? Hoje então a gente vai fazer a exposição do capítulo 5 do versículo 5 ao versículo 14. O título é Cristo é o Filho e os anjos são seus ministros. O propósito da carta, então, só para explicar hoje um pouquinho aqui, introduzindo ela, o Gia já falou muito bem semana passada. O propósito da carta é que os Hebreus é muito mais uma palavra de exortação do que uma doutrinação, é muito mais uma exortação. Então ele busca incentivar a fidelidade de Cristo, já que ele é novo, último e superior sacerdote. Outro ponto de Hebreus é que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Arão, aos pais, aos ministros e aos sacerdotes do Antigo Testamento. Então Cristo é superior a todos eles. Outro ponto, demonstra o cumprimento por Jesus do templo, dos sacrifícios e do sacerdócio. Então ele é superior aos anjos, superior aos pais, superior aos sacerdotes. Ele também é superior a todo aquele movimento, a toda a questão do cumprimento do culto em relação ao templo, sacrifícios e sacerdócio. Então o livro de Hebreus vai falar isso, vai demonstrar isso. O autor está tentando exortar aquele povo a entender isso, que Cristo é superior. Essa exortação aponta para a imperfeição da aliança do Sinai e do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Indica também a necessidade de um futuro superior sacerdote, que é Cristo. Esse é superior. Também a gente pode ver a unidade pactual que consta no livro de Hebreus. Há um só pacto ou testamento da graça, embora com duas administrações, a do Antigo e a do Novo Testamento. O velho e o novo se interligam e se complementam. No novo, a gente é anunciado Jesus, que é o cumprimento perfeito do Antigo. E é isso mais ou menos que o autor de Hebreus está mostrando aqui. E quem foi esse autor? Como já falou na semana passada, o autor, há divergências, né, de quem foi o autor. Alguns dizem que foi Paulo, outros que foi Barnabé. O próprio Lutero disse que indicou que poderia ser Apolo. Já Calvino disse que não é Paulo, pela questão da diferença do texto, né? Diz que não acredita ser Paulo, mas há essa divergência, embora a gente saiba que foi alguém, um desses, né, na verdade, que estava ali no momento presente. A data é entre 60 a 80 depois de Cristo. Tudo indica antes da destruição do templo. O público, né, destinado eram os cristãos judeus da dispersão. Provavelmente eles viviam na Itália, né, onde é a Itália hoje. E cristão da dispersão a gente fala quando é aqueles cristãos que estavam migrando do judaísmo, migrando daquela cultura, né? Eles falavam a língua grega e usavam a tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Eles também estavam interessados no templo, sistema de sacrifício e sacerdócio. Por quê? Porque era uma prática comum daquele povo. Então eles estavam interessados aí no templo, em sacrifícios, porque eles ainda não tinham assimilado muito bem, ou então retornaram para aquelas práticas do templo. Só que eles estavam sofrendo. Por que eles estavam sofrendo? Eles estavam sofrendo porque, como eles aderiram ao cristianismo, aderiram a Cristo, eles estavam sendo excluídos pelos judeus das práticas do sacrifício e do templo. Eles não eram mais bem-vindos, né?
Alguns indicam que poderia ter perseguição dos líderes da igreja, perseguição das autoridades contra eles, e também a discriminação das instituições judaicas, né? Então eles estavam passando por um momento de dificuldade. Eles precisavam de uma afirmação para testificar que aquela fé deles realmente tinha uma firmeza, né? Então a mensagem de Hebreus é: não retrocedam, Cristo é superior ao judaísmo. Amém? Então, a primeira proposição que eu trago hoje é: os títulos de Cristo demonstram a sua superioridade em relação aos anjos. No versículo 5 ao 7. Pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho e hoje eu te gerei? E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente eu introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aqueles que seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. Aqui o autor de Hebreus começa a utilizar uma nova técnica. Ele começa a utilizar os salmos. A gente viu na semana passada também um pedaço do versículo 4, onde o autor do livro ele separa dois tempos, né? Outrora, que era muitas vezes, né, Deus falou pelos pais, pelos profetas. E agora, neste momento, ele utiliza o termo nos últimos dias, ele fala pelo Filho. Se tu for pegar no versículo primeiro, né, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses dias, nos últimos dias, falou pelo Filho. Agora ele muda, ele está falando pelo Filho. Quem é o Filho? O Filho é o herdeiro. Tudo foi criado por meio dele e para ele. No versículo 3, diz um pouquinho de quem é esse Filho. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da palavra do seu poder. Então a gente viu que o Filho é esse que criou todas as coisas, que sustenta tudo, é o Criador de tudo. Como aquele famoso texto de Colossenses, né? Ele é o resplendor da glória e nele são todas as coisas, sendo tornado superior aos anjos e herdou um nome mais excelente que o deles. No versículo 4 fala que ele herdou um nome mais excelente que o deles. E agora no versículo 5, 6 e 7 ele vai dizer o que esse nome representa, quais títulos são referência a esse nome que é tão poderoso. Então no versículo 4 ele herdou um nome superior aos anjos. Nome superior porque é chamado de filho. Filho. Herdar o nome, a gente sabe que muitos aqui herdaram o nome dos seus pais, uns de origem europeia, outros não, outros com uma origem portuguesa, outros italianos, outros de outras culturas, mas enfim, herdar o nome. Rogério Nascimento herdou o seu nome. Jean de Carvalho, que tem outros de Carvalho famosos também, né? O Jean herdou esse nome, mas o Jean ainda não é famoso. Então, herdar o nome. E ele herdou o nome. Ele herdou o nome que criou todas as coisas. O nome poderoso, o nome exaltado, o resplendor da glória. Ele é esse nome, ele é o Cristo. E também ele herdou o nome chamado Filho. Ao ser chamado de Filho, ele é exaltado. Então, é mais do que herdar um bem, é mais do que herdar qualquer outro tipo de coisa, que para nós pode ser de grande valor. Ele herdou o nome de Filho pelo Pai. Então, isso tem muita representatividade. Ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus que é exaltado, que é tão esperado. E no versículo 5 diz, ele é chamado de Filho pelo Pai. Pelo Pai, pelo próprio Deus ele é chamado de Filho. Então o versículo 5 começa: por qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho e hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. O autor começa a utilizar um outro método. Ele começa a utilizar os Salmos, começa a utilizar o Antigo Testamento para testificar o nome de Cristo. Ele está apresentando para esses
esses cristãos da nova dispersação, que aqui Cristo se faz presente. Quem é esse Cristo que se faz presente? Ele tem um nome, ele tem títulos, ele é exaltado, ele veio da parte do Pai, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é diferente dos pais, ele é diferente dos anjos. É isso que ele está querendo dizer aqui para aqueles cristãos. Para eles crerem nisso, para eles acreditarem, para eles verem como o Antigo Testamento apontava para Cristo. E aqui a gente vai ver hoje, do versículo 5 ao 14, ele vai citando Salmos, vai citando o Antigo Testamento para comprovar que Cristo agora é superior aos anjos, e como no versículo 1 ao 3 foi demonstrado que Cristo também é superior aos pais, tá? Então, ele começa, eu separei aqui, ó, o Salmo 2, no versículo 7 foi onde ele tirou esse texto, né? Proclamei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. O autor utiliza o salmo referente a Davi, que foi uma figura de Cristo. Davi foi um tipo de Cristo. Toda a aliança ali é construída através de Davi, que é um tipo de Cristo, e a sua descendência até chegar ao Filho de Deus. Um tipo de Cristo levou até o último filho, o Jesus, o último Filho de Deus, que realmente é o Cristo. Então aqui tem uma tipificação em Davi, né? O que está escrito é que foi prefigurado por Davi, mas se encontra expresso em Cristo, completo em Cristo. Ele foi prefigurado lá no Antigo Testamento em Davi, na sua descendência, e cumprido em Cristo, que é a descendência de Davi. Ele é o último filho e ele também é o primogênito filho. E no versículo 6 segue dizendo: eu lhe serei pai, e novamente ao introduzir o primogênito, mais um título, o primogênito no mundo. Então aqui Cristo é chamado de primogênito. O título de filho também é usado para Israel, só para explicar aqui que filho, a gente vê muitas vezes no Antigo Testamento utilizado esse termo para Israel, para alguns pais, para o próprio povo de Israel, meus filhos. E é um título que era gerado de uma maneira de uma graça comum da eleição, ao ser chamados de filhos também. Como também os anjos, tem algumas passagens também que são chamados de filhos, mas também por questão da criação, por questão celestial, não como é introduzido aqui por Davi. Aqui Davi introduz de maneira diferente. Davi denota algo muitíssimo distinto e excelente em honra, tanto como os anjos quanto aos príncipes. É diferente aquilo que Davi está dizendo. O Salmo refere à promessa de Davi na aliança e na realeza, que foi cumprida em Cristo. Então é diferente. Davi é um tipo de Cristo, e aqui o chamar de filho é diferente. E no versículo 6, como eu falei, vai passando para a questão do primogênito, outro título. Primeiro ele é chamado de filho, agora ele é chamado de primogênito. E primogênito vem da questão da mais alta posição. A gente, falando de primogênito, logo vem aquela questão de Esaú e Jacó, né? Que trocou ali a questão do seu título de primogênito, e Jacó herdou ele depois que trocou com seu irmão, né? E esse título para Jacó era muito importante, já para Esaú não era tanto. E a gente vê ali como era importante esse título no Antigo Testamento. E primogênito também pode dar significado, como no Salmo 89, que quer dizer de uma alta posição. Não só no sentido de ser primeiro, mas também no sentido da palavra de ter uma alta posição, como no Salmo 89. Como também um título de eleito, de desejado. Esse também pode ser um significado de primogênito, como em Êxodo 4, né? Versículo 22, que também diz ali que ali ele foi desejado, ele é o primogênito nesse sentido. Eu separei uma frase de João Calvino que diz o seguinte: a questão de ser primogênito e introduzido. Se trata da manifestação de Cristo na carne, e afirma expressamente que o Espírito assim falou quando ele foi introduzido no mundo. Então ele é o primogênito, ele foi introduzido no mundo. E assim, quando Cristo vem, o Espírito falou que ele era o primogênito. Esse é o Filho de Deus.
Então, primogênito a gente vê que é um título dado por Deus a Cristo. Ele é o primogênito, ele estava desde o início, ele é o mais exaltado, e todos os significados de primogênito se encontram em Cristo. Todos que a gente vê no Antigo Testamento são referentes a Cristo também. Então, ele é introduzido ao mundo com esse título de primogênito. Então a gente vê que ele aqui demonstra dois títulos muito importantes que estão em Cristo. Então todos os anjos o adorem. A gente vai ver aqui, todos os anjos são chamados a adorar a esse filho, a esse primogênito. A gente vê também da tradução grega, né, de Deuteronômio 32, 43, e uma alusão ao Salmo 97 em relação a essa passagem, todos os anjos o adorem, aqui no versículo 6. Se tu for pegar o Salmo 97 na versão revista atualizada, vai estar outro termo, vai estar que todos os deuses o adorem, né? Que também traduziram anjos, o Elohim, que também significa deuses. Mas aqui, o autor de Hebreus, ele está falando dos anjos. Então aqui Calvino vai dizer que ele está se referindo aos anjos, e não aos deuses, como lá no Salmo 97. É o mesmo significado, né? Mas como aqui ele está abordando a comparação de Cristo com os anjos, ele está dizendo que é referente aos anjos. Então, o termo, como traduzido Elohim, significa deuses também e anjos. A referência do Antigo Testamento é aos anjos, adorando a Jeová. Ao aplicar as palavras de Jesus, o autor indica que a plena divindade de Cristo está sendo também adorada pelos anjos. Os anjos adoram a Cristo. Lá no Antigo Testamento, essa alusão era a Jeová, mas aqui é o Filho, o Filho amado, a esse primogênito. Então o autor de Hebreus está dizendo, agora os mesmos anjos que lá no Salmo estão adorando a Jeová, eles adoram a Cristo. E vocês também podem adorar Ele livremente acima dos anjos, porque os anjos não têm poder como Cristo tem. E no versículo 7 ele diz, ainda quanto aos anjos, é aqueles que seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Demonstra que Cristo, ele usa os anjos também para o seu serviço. Eles são ministros do Filho, são ministros desse primogênito. Os anjos são ministros de Jesus, rápidos em atender como vento, e como fogo exercem juízo. Eles são rápidos. A palavra vento também significa espírito, como um vento, em ação. E também utilizam como juízo, utilizados como juízo por Deus, que a gente vai ver ao longo da exposição outros exemplos de como Deus usa os anjos para o seu serviço, tá? Então aqui a gente pode ver o que significa essa questão dos anjos como vento e como fogo. Calvino vai dizer que é apenas uma figura, né, aos anjos, né? Mas outros autores vão dizer que realmente é a utilização de Deus dos anjos para juízo, e também a utilização de Deus como um vento, como um sopro, para atender, como um espírito que vai e atende. Então aqui a gente pode ver essa questão muito importante de Deus sendo filho, sendo primogênito e utilizando os anjos a seu serviço. Então a aplicação em relação a essa proposição é a seguinte, que nós precisamos crer que o nome do Filho é poderoso e nenhum título ou autoridade pode ser comparado a ele. É essa mensagem que o autor de Hebreus está dizendo aqui para os cristãos, que nada pode ser comparado a ele. Nessa questão aqui aos anjos, os anjos não podem ser comparados a Cristo. Cristo é superior aos anjos, porque ele tem o nome de Filho, porque ele é o primogênito e porque ele é um ministro, ele usa os anjos como seus ministros. Então vocês larguem disso, parem com isso e pensem que Cristo é superior aos anjos. Aplicando para nós, nenhuma autoridade humana é superior a Cristo. Nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nada é superior a Cristo.
Nenhuma autoridade espiritual de outras religiões se compara a Cristo. Cristo é superior. A gente vê que Cristo leva todas essas questões relacionadas aos seus títulos, aos seus atributos, e Ele é superior a todas essas autoridades existentes e não existentes no mundo, criadas ou não criadas pelos homens. Cristo é superior a tudo. E é essa mensagem que a gente deve levar nesses 3 versículos hoje. Que os seus títulos são maiores que qualquer título que existe. Ele é um filho, ele é o primogênito, e ele é superior a toda autoridade, inclusive aos anjos. A segunda proposição, relacionada aos versículos 8 e 9. A posição superior de Cristo é demonstrada na sua autoridade e justiça. Versículo 8 e 9. Mas acerca do Filho, agora ele falou primeiro a respeito dos anjos, e agora ele vai falar acerca do Filho. Aquele que seus anjos... mas acerca do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E ainda, depois a gente vai verificar o versículo 10. Então, aqui a gente vê que Jesus, que o Cristo é superior e a sua justiça é maior do que a de todos. Acerca do Filho, o trono é para assim, é o cetro de equidade. Equidade. Equidade nada mais é do que um modo de exercer a justiça. Quem lembra daquele famoso meme da internet da equidade, que era em contraste à liberdade? Muitos usavam esse meme antigamente no Facebook, que era 3 pessoas assistindo uma partida de futebol com uma cerquinha na frente e 3 caixas iguais, 3 caixas empilhadas, e um era mais baixinho e não conseguia ver pela cerca, o outro conseguia ver metade, e o outro em cima da caixa conseguia ver tudo. Daí, depois da outro gráfico era o seguinte, que empilharam 2 caixas para o menor ver, uma caixa que era o do meio ver, e nenhuma caixa para o outro ver, e todos conseguiam ver, e dizia que aquilo ali era equidade. Então, só trazendo uma ilustração, que muitos usavam essa figura aí, até em palestras também, para mostrar o que é igualdade, equidade. Aqui diz que o cetro do Senhor é equidade. Então, o Senhor é justo, mais justo que qualquer um. A justiça do Senhor se faz presente. Eu separei uma frase de João Calvino relacionada a esse texto, né? Que na verdade é referência ao Salmo 45, que é uma curiosidade. O Salmo 45 às vezes a gente vai ler e não parece nada relacionado a Cristo. Por quê? Porque ele é composto por Salomão ao fornecer um quadro de matrimônio com a filha do rei do Egito. A gente lê aquilo ali e acaba achando que não tem nada relacionado a Cristo. E aqui o autor de Hebreus usa para mostrar que Cristo é o cetro da equidade. Esse texto que ele citou, que a gente lê no versículo 8 e 9, é um salmo de Salomão, de um matrimônio, que aponta para Cristo, que aponta para a justiça de Cristo, para o governo, para o reino de Cristo. Então, às vezes a gente não compreende tudo que aponta para Cristo no Antigo Testamento. Por isso que é importante a gente conhecer. Então, o casamento idealizava a casa de Davi e antecipava a realidade que viria com o último filho, que é Cristo, né? Então, Calvino vai dizer que esse casamento ele idealizava a casa de Davi, a descendência de Davi, e apontaria para Cristo, que vem dessa descendência. E essa questão da justiça, da equidade contida nesse salmo, aponta para o rei, para o reinado desses reis, desde Davi, Salomão, a sua descendência até Cristo, onde exerce o reinado perfeito. Mais uma vez a questão da tipificação, né? Então, a nossa justiça não é uma justiça perfeita, uma justiça que é tratada por equidade, mas a justiça de Cristo, sim.
E no versículo 9 a gente vê que ele vai dizer que ele, o Filho, ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele odeia a iniquidade, mas ele ama a justiça. Também uma citação desse salmo, e mais uma frase de Calvino que diz assim, ó: ele foi ungido acima de todos nós, visto que sua unção é sem medida, enquanto que a nossa é distribuída a cada um segundo a porção que lhe cabe. Porque ele foi ungido com a justiça. E no versículo 9 vai dizer: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros ele o fez. Então ele ungiu o Senhor com óleo de alegria. E o Senhor também nos unge. O Senhor nos unge. É isso que João Calvino está querendo dizer aqui. Então, o que nos cabe é buscar essa verdadeira justiça, que a gente encontra paz, alegria, liberdade contido nela. E essa justiça que a gente encontra, essa paz, a alegria, a liberdade, a perfeição é somente em Cristo, não mais em nenhuma autoridade. Em nada a gente encontra essa justiça, porque aqui ela diz que ela vem do Filho, ela procede do Filho, e o Pai ungiu o Filho para que ele exerça essa justiça, e o Filho também nos unge através da fé que a gente crê nele, nos unge através da apropriação dos pecados, no qual a gente pode viver para ele, por ele, e pegar essas bênçãos. E Calvino vai dizer que a gente é coparticipante dessa justiça através da unção do Filho. Então, a aplicação relacionada a isso é a seguinte: nós temos o dever de amar a justiça, que procede do Senhor, e odiar a iniquidade que habita no mundo, que habita em nós, que habita ao nosso redor. A correta justiça vem de Cristo, nenhuma outra justiça pode ser comparada. Nada pode ser comparado, nada, realmente nada. Por quê? Porque onde não há justiça de Cristo, há iniquidade. Nenhuma justiça terrena é comparada à justiça de Cristo. A gente vê a nossa justiça, a figura maior da nossa justiça no Brasil, STF. Vocês acham realmente que é uma justiça que pode se comparar à justiça de Cristo? Não, não pode. Os juízes de hoje podem se comparar à justiça de Cristo? As leis de hoje? Não, nenhuma lei é perfeita. Eles podem parecer boas, podem ser boas em alguns aspectos, mas não são perfeitas, porque somente a justiça de Cristo é perfeita. Então, a gente tem que crer, precisa crer que essa justiça procede do Senhor. E a gente também precisa odiar a iniquidade. A iniquidade que habita em nós, no nosso pecado, a gente deve odiar, porque ela vai contra a justiça de Deus, vai contra os preceitos e os mandamentos de Deus. Então é necessário que a gente odeie a nossa iniquidade, odeie a iniquidade que consta no mundo, mas também que a gente ame a justiça que proceda de Cristo, e que a gente busque essa justiça, porque a gente também é ungido por meio de Cristo a buscar ela, a ter essa justiça, a usufruir dessa bênção. Então a gente vê às vezes, o Senhor é justo, mas a gente também pode ser, porque a gente é coparticipante das bênçãos de Deus. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo aqui, e é isso que o Salmo refere, e também João Calvino testifica que a gente deve buscar essa justiça e ser coparticipante dela. A terceira proposição é a seguinte, do versículo 10 ao 12. Os atributos de Cristo como Criador, eterno e imutável confirmam a superioridade de Cristo em relação aos anjos. E aqui ele utiliza mais um salmo, o Salmo 102, do 10 ao 12. Ele complementa a questão da justiça dizendo: ainda no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Aqui a gente vê a criação, a questão de Deus como Criador. No versículo 11: eles perecerão, tu porém permaneces sim, todos eles envelhecerão qual veste,
então eles envelhecerão, mas Cristo permanece para sempre, Cristo é eterno. No versículo 10, Cristo é Criador. No versículo 11, Cristo é eterno. E no versículo 12 a gente vê também: qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos e teus anos não terão fim. Cristo é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo para sempre. Então Cristo é Criador, Cristo é eterno, Ele é imutável, diferente dos anjos. Aqui mais uma vez o autor de Hebreus está demonstrando isso para aquele povo. Olha aqui os atributos de Deus. E aí eu pergunto: vocês conhecem os atributos de Deus? O quanto a gente tenta conhecer a Deus no nosso relacionamento com Ele? Porque o Senhor tem vários atributos, o Filho tem vários atributos: onisciência, onipresença, onipotência, soberania, santidade, bondade. E aqui a gente vê 3 deles: Ele como Criador, eterno e imutável. E o autor faz referência disso para aquele povo. Por que ele faz referência? Porque é importante. Não faria sentido ele não fazer referência a algo que não é importante, porque aqui ele está querendo demonstrar que Cristo é superior aos profetas, aos pais e agora aos anjos. Ele é superior a todas aquelas autoridades, a tudo aquilo que eles acreditavam naquela época. E para nós também faz sentido essa demonstração que Cristo é superior a tudo que a gente acredita hoje. Então, o Filho como eterno e imutável, a gente vê aqui. Assim a herança dos cristãos permanece para sempre. Se Ele é o Filho, Ele é eterno e imutável, a nossa herança, que é Ele, permanece para sempre. A gente tem essa herança para sempre, é garantida. Por quê? Por conta desses atributos. E muitas vezes a gente fica cheio de dúvidas. Muitas vezes a gente entra em crises e a gente não olha para Deus. Às vezes basta a gente olhar para o Filho na cruz, ver Ele depois ressurreto e ver todos os seus atributos. E ao olhar esses atributos a gente vê aquilo que a gente precisa. E muitas vezes a gente fica cego para isso. A gente não consegue ver isso. E um versículo que vai além desses 3 que a gente leu, que também estão contidos no Salmo 102, é o último versículo do Salmo 102. Aqui no versículo 10, 11 e 12, o autor de Hebreus cita os 3 penúltimos versículos do Salmo 102. Mas ele não cita o último versículo, que é o seguinte: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Aqui a gente vê a questão de nós como herdeiros. O Salmo aqui mostra esses atributos: Criador, eterno e imutável. Mas ele não cita o último versículo do mesmo Salmo que ele cita, que é essa questão de nós como herdeiros. Então, esses atributos nos levam a nós a crer que somos herdeiros, somos participantes de Cristo, por meio das suas bênçãos, como eu havia falado. Então, aqui a gente vê a quantidade de atributos de Deus, e como isso é maravilhoso. O Salmo encerra afirmando que os justos terão parte nessa renovação, e que Cristo comunica ao seu corpo, que somos nós, a igreja, tanto a si próprio como a sua natureza. Ele se comunica à igreja, através dos seus atributos, da sua natureza, que a gente também vai ter uma participação nessa renovação, que nós somos herdeiros por meio das suas bênçãos. Então, os atributos do Filho são para o nosso bem. A herança dos cristãos permanecerá para sempre. Vão ser sempre para nós. Esses atributos são perfeitos. E a aplicação que a gente deve fazer hoje, relacionada a essa parte, é a seguinte: que nós, cristãos, devemos saber os atributos de Deus. Devemos conhecer, devemos buscar saber, devemos nos relacionar com Deus. Porque é preciso conhecer e se relacionar com o Senhor que servimos. A gente precisa saber os atributos de Deus para que a gente se relacione com Deus e conheça a Deus. Conhecendo a Deus, a gente vai estar muito mais preparado para enfrentar nossas adversidades, muito mais preparado para conseguir levar a mensagem dele, para conseguir fazer diferença na vida de alguém, para conseguir fazer diferença em tudo que a gente fizer na nossa vida.
Conhecendo aqui os atributos dele, a gente não vai ter as dúvidas. É isso que o autor de Hebreus está dizendo para eles. Apontando para Deus, apontando para aquilo que Deus é, apontando para aquilo que o Filho é, para aquilo que o Filho apresenta. Apontou para os títulos, apontou agora para os atributos, apontou para a sua justiça, demonstrando, olha, vocês olhem a Cristo, olhem ao Filho, vejam o que há contido nele, e através disso, vivam em paz, vivam com alegria, vivam com confiança. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Assim a gente não vai cair em nenhuma mentira, a gente não vai cair em nenhuma heresia, a gente não vai cair em nenhuma tentação, porque a gente vai saber que aquilo é mais primoroso, que aquilo é mais agradável, que aquilo vai ser melhor para nós. Quando a gente sabe o que é melhor para nós, quando a gente conhece, se relaciona com aquilo que há mais de excelente, todas as outras coisas para nós não farão sentido. Aquilo que é uma mentira, aquilo que é somente um atrativo, passageiro, não vai fazer sentido. A gente vai odiar a iniquidade, a gente vai amar a justiça, a gente vai saber o que é o caminho correto. Então, é o nosso dever como cristão conhecer os atributos de Deus, buscar cada vez mais olhar para Ele e ver a grandeza dele. Assim a gente vai olhar para nós mesmos, ver quanto a gente carece disso e quanto a gente deve buscar isso. E a última proposição é a seguinte: o domínio de Cristo é atestado na utilização dos anjos para serviço dos que hão de herdar a salvação. Versículo 13 e 14. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos os espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aqui ele utiliza mais um texto no Antigo Testamento, o Salmo 110. Ele está fazendo referência a mais um salmo. Então a gente vê esse contraste de posição celestial do Filho e da função dos anjos. Agora ele está dizendo que esse Deus, que tem esse nome exaltado, que o Filho, que é justo, o Filho que tem muitos atributos, ele é superior aos anjos, e ele utiliza os anjos como seus ministros. Não só os anjos, ele utiliza tudo que está debaixo do seu domínio, inclusive os anjos. E a gente vai ver que ao longo da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, tem vários exemplos de utilização dos anjos. Um exemplo legal é quando Pedro está na prisão, quem é que vai lá ajudar ele? Um anjo. A gente volta lá para o texto, quando no versículo 7, onde diz que ele usa como um vento os anjos, né? Como um espírito. Aqui a gente vê Pedro está preso e o anjo vai lá à noite, passa por todos aqueles guardas do império e consegue tirar Pedro sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja. Então a gente vê o agir dos anjos e na Bíblia mesmo, né? E como eles são usados como ministros de Deus. Outro exemplo, aquele anjo que destruiu 180 mil assírios no Antigo Testamento. Também usado também como fogo, como juízo. Ele vai lá e destrói aqueles assírios. Então é outro exemplo de anjo sendo utilizado no Antigo Testamento. Os anjos que vão comunicar lá em Sodoma e Gomorra a destruição também são anjos usados como ministros de Deus. Então aqui ele está mostrando para esse povo: olha os anjos, como eles foram utilizados. Eles são utilizados para esse filho que é desde a eternidade, ele é primogênito. Esse filho que ele é poderoso, ele é eterno, ele é imutável. Ele é utilizado por esse filho. E vocês não devem fazer nenhuma referência aos anjos. Vocês não devem adorar esses anjos. Vocês não devem adorar aos pais, aos profetas. Vocês não devem mais viver nesse sistema de sacrifícios. Não é preciso mais sacrifício. Não é preciso mais chegar até o sacerdote. Não é preciso mais nada disso. Porque vocês têm o Filho, vocês têm esse que ministra os anjos, esse que fez o sacrifício perfeito. É isso que ele está apontando aqui. Então, nenhum dos anjos ocupa um ofício tão honroso. Portanto, Cristo se eleva acima dos anjos. Cristo tem um ofício mais honroso. Cristo está à direita, como diz aqui no texto, à direita do Pai.
e ele tem esse ofício de ser filho de Deus. Então, o reino de Cristo jamais desfrutará de tranquilidade, e sempre haverá inimigos que o perturbarão. Apesar de tudo isso, a gente vê no versículo 13 que ainda assim tem inimigos contra esse reino, tem inimigos que tentam chegar diante de tudo isso. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Ou seja, esse Filho poderoso, esse Filho eterno, ainda tem inimigos também. Mas esses inimigos são colocados debaixo dos pés. A gente vê que a gente enfrenta lutas aqui, porque esses inimigos também são nossos inimigos. Mas a gente tem ele por defesa. A gente tem esses ministros utilizados pelo Filho, que são os anjos também por nossa defesa. Os anjos exercem esse papel de nos auxiliar os herdeiros. E por mais que a gente tenha inimigos, como diz o texto, a gente também tem esse Filho por defesa. E esse Filho nos defende quando esses inimigos atacam. Esse Filho utiliza os seus ministros quando esses inimigos nos atacam. Então a gente vê que ao chamá-los de espíritos, ele revela a excelência, pois nesse sentido eles são superiores às criaturas corporais. Mas o ofício dos ministros é restringido à sua própria categoria. Os anjos são ministros, são espíritos, como é chamado aqui no texto. Mas o seu ofício é restringido a servir. E aqui a gente aplica ao nosso trabalho. Nós também servimos, nós também trabalhamos. E nosso ofício, às vezes, é muito valioso aqui. Alguns trabalham no trabalho mais simples que tiver. Mas a gente também exerce um serviço que é importante. Mas os anjos exercem um serviço celestial, exercem um serviço para o Filho, para o Criador de todas as coisas. E exercem um serviço excelente, mesmo sendo celestiais, mesmo sendo espíritos com muito poder, eles exercem um ofício de serviço, submissos ao Filho. E muitas vezes nós não somos submissos, muitas vezes a gente é rebelde ao Filho. Mas os anjos não. Os anjos que vêm nos ajudar, os anjos que vêm ser participantes no auxílio ao nosso serviço, eles tratam com excelência. E são coisas que a gente deve levar como lição também, tratar como excelência. O nosso ofício aqui, seja o nosso trabalho comum, o nosso cotidiano, seja também o nosso trabalho para a glória de Deus. O nosso trabalho é em levar a mensagem de Deus. Então, a gente vê esse ofício de excelência dos anjos. Isso é maravilhoso. O Senhor demonstra amor por nós, colocando os anjos para agirem em defesa da nossa salvação. E às vezes a gente esquece disso. Os anjos agem em defesa da nossa salvação. O autor de Hebreus está dizendo aqui, e está apontando para um salmo. Desde o princípio, os anjos agem em defesa da nossa salvação. E é um ato de amor de Deus. Ele criou seres celestiais, e está dizendo aqui para o povo: olha, eu criei seres celestiais para agir em prol de vocês. Eu criei seres celestiais para que vocês sejam agraciados pelos serviços dele, para que vocês sejam protegidos, para que vocês sejam salvos, para que vocês herdem essa salvação, como diz o texto, para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então esses anjos nos auxiliam, isso é maravilhoso. E para encerrar hoje, eu separei uma frase retirada do comentário de João Calvino, desse versículo, que é o seguinte: Deus tem a máxima consideração possível por nossas fraquezas, ao conceder-nos tais auxiliares para, ao nosso lado, resistirem a Satanás, e para que exponham seu poder de todas as formas em nossa defesa. Então, como eu falei, Ele colocou os auxiliares para que a gente resista aos nossos inimigos, resista a Satanás, resista a todo o mal que há aqui, para que a gente resista ao pecado, para que a gente resista a toda a força do mal, toda a opressão contra nós. Então a gente deve estar seguro, porque a gente tem Cristo, o Filho,
e porque o Cristo Filho utiliza esses anjos ao seu serviço para nos ajudar. E essa é a mensagem que o autor de Hebreus está passando para esses cristãos que estavam apavorados, que estavam aflitos, que estavam sendo excluídos pelos judeus, perseguidos pelas autoridades, que estavam passando por um sofrimento muito grande, por dúvidas relacionadas à sua fé, estavam passando por momentos de aflição. E a gente sabe, muitos aqui já passaram por momentos parecidos. Nesse momento a gente não sabe aonde recorrer, mas aqui a gente encontra a nossa esperança, que é o Filho, e nesse Filho que coloca as suas autoridades celestiais ao nosso serviço. Isso é maravilhoso. Então, para encerrar, aplicando esses 2 versículos, eu quero dizer que nós necessitamos do serviço dos anjos. A gente necessita do serviço dos anjos. Mas nossa adoração deve ser voltada somente a Cristo. Indiferente relacionado aos anjos ou não, a nossa adoração não deve ser a nenhum pastor, a nenhum ministro, a nenhuma autoridade espiritual, a nenhum pensador, a nenhum sábio desse mundo. A nossa adoração deve ser voltada a famosos, a celebridades, a nada disso, nem a políticos, nem a ideologias, nem a filosofias, como eu falei, a nada. Nossa adoração não deve ser voltada a nada, somente a Cristo, porque Ele é perfeito, porque Ele nos proporcionou a segurança que a gente encontra. Nenhuma adoração deve ser direcionada a nada, somente a Cristo. Aqui o autor de Hebreus está dizendo dos anjos. Para nós também é aplicável, mas para nós também a gente enxerga outros pontos, que hoje a gente vê que há muita confusão. Às vezes a gente está adorando a nossa própria família acima de Cristo, adorando nosso próprio trabalho acima de Cristo, adorando as nossas funções, nosso status. Às vezes é um sentimento que a gente adora acima de Cristo. Às vezes uma aflição, a gente adora mais que Cristo, a gente está vivendo aquilo mais que Cristo. Então, o recado dessa manhã é que a gente olhe para o que Deus fez por nós. Enviou seu Filho primogênito, eterno, imutável, justo, bom, misericordioso. E enviou também esse Filho por meio, a utilizar por meio de anjos celestiais a nosso serviço. E tudo coopera para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Ele encerra assim, que o Senhor utiliza tudo isso para aqueles que vão herdar a salvação. E tudo chega até nós, todas essas bênçãos, tudo isso é pensado e chega até nós, os herdeiros de tudo isso. Então a gente deve olhar com amor, realmente como João Calvino vai dizer aqui, como Deus agiu com amor conosco quando pensou em tudo isso, quando o Filho se colocou na cruz para fazer a gente coparticipante de tudo isso. Então a nossa adoração deve ser destinada somente a Ele. A Cristo todo louvor, toda honra e toda glória. Que a gente possa se dobrar diante dele essa manhã, que a gente possa pagar todas as nossas angústias, saber que Ele está zelando por nós, saber que Ele zela por nós e que a gente tem a segurança que está nele e que a gente pode encontrar nele todo o conforto. Senhor Deus, te agradecemos pela tua boa mão, te agradecemos pela tua infinita misericórdia, te agradecemos pelo teu Filho amado, o qual nos redimiu e que nos traz toda a segurança da salvação, que nos tira a aflição, que nos tira o medo, que nos tira a angústia, que nos traz segurança nos momentos difíceis e que nos traz alegria na tua salvação. Te damos graça nessa manhã e que o Senhor possa nos abençoar através da tua palavra e através dessa série, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, vamos participar do momento da ceia. Enquanto eu vou cantando um cântico, você pode vir aqui e servir da ceia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua